Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje, gente, nós estamos no 13º episódio dessa série. Essa série que a gente está trabalhando com os símbolos ocultos nos 10 mandamentos. E a gente já trabalhou uma introdução com 2 episódios só introduzindo essa ideia dos símbolos. E essa introdução com 2 episódios é muito importante, porque na introdução eu ajudo você a entender que não estamos trabalhando com numerologia e nem estamos trabalhando com a Cabala. Estamos trabalhando com Bíblia, pura e simplesmente. E aí a gente trabalhou um episódio para cada um dos 10 mandamentos. E agora, no 13º episódio, eu quero fazer um fechamento com você, eu quero fazer uma conclusão. Claro que é importante que você veja todos os 13 episódios. Mas se você vai ficar só no 13º, eu recomendo que você pelo menos veja o primeiro e o segundo, tá bom? Nesse 13º episódio, eu quero trabalhar 2 coisas que são ressalvas, que são trabalhadas aqui para a gente fechar. Eu queria trabalhar com você a ressalva das 2 partes dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se dividem em 2 partes. Eu queria trabalhar isso com você. E queria também, para fechar esse episódio, ajudar você a pensar na força dos símbolos, porque os símbolos são importantes nas escrituras, e queria também falar com você sobre os princípios, porque durante os 10 mandamentos a gente falou de princípios muitas vezes. E aí queria fechar falando dessas 3 coisas com você, tá bom? Mas antes da gente falar disso, vamos orar, porque nessa casa a gente não faz nada sem oração. Bora? Senhor, Deus de Abraão, no nome de Jesus, eu clamo por intervenção sobrenatural. Eu clamo para que o poder do sangue do Cordeiro se manifeste, cancelando todo o direito das trevas, toda a reivindicação das trevas, tanto nesse ambiente desse lado da tela, quanto no ambiente do outro lado da tela, quanto no meio que nos liga, que é a internet. Para que esse ambiente virtual, ligando esses 2 lados da tela, fazendo esses 2 lados da tela num ambiente só, que esse ambiente inteiro seja coberto pelo sangue do Cordeiro, que o mal seja cancelado, que a bênção do Senhor se manifeste aqui, trazendo revelação da sua palavra, trazendo a verdade de Deus para a gente, para nos empurrar para o centro da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, eu estou fechando, a gente já falou de cada um dos 10 mandamentos e cada número ligado aos 10 mandamentos. E eu quero fechar esse assunto dos símbolos ocultos nos 10 mandamentos, te falando que os 10 mandamentos é dividido em 2 partes. E esse número 2, que aparece nas 2 partes, é muito importante. Nós já falamos, você já sabe disso, porque a gente já falou nessa série, que os 10 mandamentos foi dividido em 2 partes. A primeira parte implica que é preciso ter um relacionamento com Deus. Então, mandamento 1, 2, 3 e 4, que em Êxodo capítulo 20, Êxodo 20 do versículo 1 até o versículo 8, que essa primeira parte fala do relacionamento do homem com Deus. A segunda parte vai do versículo 12 até o versículo 17 e ele fala sobre o relacionamento do homem com o próximo. Essas 2 partes estabelecem que a relação com Deus implica numa relação de respeitar a Deus, mas também de respeitar o próximo. Essas 2 partes são muito importantes, mas eu queria ajudar você a ver essas 2 partes no texto, porque até aqui a gente isolou os pedaços. Mandamento 1, lemos o texto do mandamento 1. Mandamento 2, lemos o texto do mandamento 2. Mas você não conseguiu ver as 2 partes inteiras. Então, me deixa ler o texto com você, nós vamos colocar na tela para você ler comigo, para você perceber as 2 partes. Eu já te falei que no Novo Testamento essas 2 partes foram resumidas. A primeira parte, que vai do mandamento 1 ao mandamento 4,
No Novo Testamento é resumido em amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a segunda parte, que vai do mandamento 5 ao mandamento 10, é resumido com amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É por isso que no Novo Testamento os rabinos chamavam de o primeiro grande mandamento, o segundo grande mandamento. Por que primeiro grande? É porque é um mandamento que resume 4. Por que o segundo grande mandamento? Porque é um mandamento que resume 6. É as duas partes dos 10 mandamentos resumido em 2 mandamentos. E resumido na uma palavra, amor. Paulo diz que a lei se resume no amor. Uma palavra resume toda a lei. Mas, para que uma palavra resuma toda a lei, ela precisa se dividir em 2 pedaços. Ama a Deus, ama ao próximo. E aí, os 10 mandamentos estão resumidos aqui. Mas essa primeira parte de 4 mandamentos, eu quero ler para você entender que os 10 mandamentos estão divididos nessa primeira parte, que é a parte do amar a Deus. Então, vamos junto? Êxodo capítulo 20, eu vou ler com você do versículo 1 ao 8, mas eu vou fazer umas paradinhas. Então, nós vamos colocando na tela para você ler comigo, tá bom? Então, vamos lá. Êxodo 20, 1. Então falou o Senhor todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Pronto, o primeiro mandamento é esse. Não terás outros deuses diante de mim. Pegou? Não pode ter outro Deus. Vamos para o segundo mandamento, versículo 4. Tô na sequência, tá bom? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, versículo 5, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Então, para ajudar você a entender o segundo mandamento, o primeiro mandamento é não ter outros deuses. O segundo mandamento está ligado à imagem. Não é para fazer imagem, versículo 4. Não é para adorar a imagem, nem dar culto às imagens. E a razão para você não fazer imagem e não adorar e nem dar culto à imagem é porque vai pagar a conta você e todas as suas gerações até a 4ª geração. Por isso, não se envolva com a imagem. Aqui indica que a pessoa que fez a imagem, mas não adorou a imagem, ele quebrou o segundo mandamento. A pessoa que não fez a imagem, mas adorou a imagem, também quebrou o segundo mandamento. A ideia básica é não traga Deus para o mundo físico. Não pegue algo que é a criação e chame aquilo de o Criador. Deus não tem uma imagem que o defina, uma imagem feita por mão de homens. No Novo Testamento, quando você quiser uma imagem de Deus, olhe para Jesus. Não fazer imagem, não adorar imagem. Esse é o segundo mandamento. Então, lembrando, primeiro mandamento, não ter Deus. Outro Deus que não seja Yahvé. Segundo mandamento, não fazer imagem e não adorar imagem. Aí vem o terceiro mandamento, que está no versículo 7. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, primeiro mandamento, não ter outro Deus. Segundo mandamento, não fazer nem adorar imagem, está ligado com imagem. E o terceiro mandamento está ligado com o nome. Não brincar com o nome de Deus, não tripudiar o nome de Deus. O nome de Deus tem que ser respeitado. Terceiro mandamento. E aí vem o quarto mandamento. Lembra que são 4 na primeira parte. 2 partes, 4 na primeira parte. O quarto mandamento na primeira parte é o mandamento que está no versículo 8 a 11. Olha o texto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Se for das tuas portas para fora, o forasteiro pode trabalhar.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Então esse é o 4º mandamento, que tem a ver com separe tempo para Deus. Deus precisa do seu tempo também. Não vou comentar nenhum desses 4 mandamentos, porque já comentei todos eles. Então, se quiser perceber, aprofundar um desses, eu trabalhei eles, tá bom? Mas eu estou lendo os 4 para você perceber a primeira parte. Então, primeira parte, amarás o Senhor teu Deus. São 4 mandamentos. Número 1, não ter outro Deus. Número 2, tem a ver com imagem, não fazer nem adorar imagem. Número 3, tem a ver com nome, não desonrar o nome, não desrespeitar o nome. E número 4, tem a ver com o tempo, o Shabat, para Deus. Tem muita coisa para aprender, para saber sobre o Shabat, que eu já falei, que não vou falar de novo, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Pegou a primeira parte? Então, são 2 partes. Qual é a segunda parte? A segunda parte é feita de 6 mandamentos. E todos os 6 mandamentos não é mais sobre sua relação com Deus. Os outros 6 mandamentos é sobre sua relação com o próximo, tá bom? E aí eu quero ler para você os 6 mandamentos sobre a sua relação com o próximo, que vai do versículo 12 até o versículo 17. No versículo 12 é o 5º mandamento, e o 5º mandamento, lembra que os 4 primeiros já passaram com Deus. No 5º mandamento, já estamos falando do próximo. 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, 5º mandamento, honrar quem é digno de honra na sua vida, e se você fizer isso, você vai viver bem e viver muito. 6º mandamento, não matarás. A gente falou que é o mandamento da sabedoria. 7º mandamento, versículo 14, não adulterarás. 8º mandamento, versículo 15, não furtarás. 9º mandamento, versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, que é o último, não cobiçarás a casa de teu próximo, versículo 17, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Essa segunda parte, que vai do versículo 12 ao versículo 17, ela é composta de 6 mandamentos. E o que eu estou tentando mostrar para você? Eu estou tentando mostrar para você que os 10 mandamentos foram divididos em 2 partes. Podia ter sido dividido em 3, em 4, em 5, em 6, mas foi dividido em 2 partes. Essas 2 partes foram resumidas no Novo Testamento como amor a Deus e amor ao próximo. Essas 2 partes, eu queria falar dela com você, porque essas 2 partes ajudam a gente a perceber que o número 2, a gente já viu quando trabalhou o número 2, o número 2 é a aliança de multiplicação. É o número da multiplicação através de uma aliança. 2 sementes unidas, formando uma coisa só, vai gerar multiplicação. Precisa de um espermatozoide e um óvulo para gerar uma nova vida e multiplicar essa vida. Então, é preciso 2 sementes para fazer com que a multiplicação aconteça. Quando Deus pegou a lei dele e colocou ela em 2 partes, ele estava dizendo assim, você quer multiplicar, quer prosperar, quer avançar? Você precisa de 2 sementes na sua relação comigo. E aí, as 2 partes implicam em que é preciso sustentar a relação com Deus e é preciso sustentar a relação com o próximo. Sabe, nas epístolas paulinas a gente percebe isso muito claramente. Toda epístola paulina, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, toda carta paulina, ela tem sempre a mesma estrutura. Parece que Paulo estruturou as cartas dele baseadas nos 10 mandamentos. Toda carta paulina, ela tem uma primeira parte que é chamada de parte doutrinária e tem uma segunda parte que é chamada de parte prática.
todas as cartas de Paulo são assim. Na primeira parte, ele ensina no que você deve acreditar, no que deve se basear a sua fé, que é basicamente como você se relaciona com Deus, qual é o seu lugar na relação com Deus agora. Sabe? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Fala da sua relação com Deus. Deus está na sua vida, eu estou falando de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Deus está na sua vida por causa da graça dele, por meio da sua fé. Isso não vem de você, é dom de Deus, não vem das suas obras. Você nunca tem que se gloriar porque Deus está na sua vida. Primeira parte. Mas quando, por exemplo, falando da Epístola aos Efésios, mas isso vale para todas as epístolas. Capítulo 1 a 3 de Efésios é Paulo falando da doutrina. O que você vai crer para viver com Deus? Mas do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo vai falar sobre como viver essa vida na prática. E sabe como é que vive essa vida na prática? Fazendo a relação com o próximo funcionar bem. Todas as falas de Paulo, a partir do capítulo 4 de Efésios, é ele ensinando a viver em unidade, respeitar o outro, respeitar os papéis, fazer a vida funcionar de tal forma que o outro faça parte da sua vida. Então, Deus estava dizendo que para que sua vida flua, para que você se multiplique, para que você avance, por isso 2 sementes, para que haja multiplicação da semente na sua vida, você precisa de 2 sementes. A primeira, uma aliança firme com Deus. Uma aliança baseada no primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento. Depois, você precisa de um respeito para com o seu relacionamento com o próximo, baseado nos mandamentos 5 a 10. Vou avançar um pouquinho mais nisso e vou te ajudar a entender o seguinte. Já entendeu essa parte? O número 2 fala de 2 sementes que faz você multiplicar e avançar na vida. Quer crescer na vida? 2 sementes. Serviço a Deus, serviço ao próximo. E, gente, eu volto só um pouquinho, porque isso é muito importante. Porque tem gente dizendo que só servir a Deus que está tudo bem. Dane-se o próximo. Bem, tá errado. Mas também tem gente dizendo, é só servir ao próximo. É só fazer as coisas certinho, ser honesto, viver a vida, fazer direito. Não precisa de relacionamento com Deus. Bem, tá errado também. Precisa de 2 sementes. Espermatozoide sozinho não cria multiplicação. Óvulo sozinho não cria multiplicação. Tem que juntar os 2. Por isso, os 10 mandamentos têm essas 2 partes. Eu preciso de uma vida com Deus. Minha fé, minha crença tem que funcionar. Mas também minha vida na prática, meu dia a dia, o respeito às regras e ao relacionamento com o outro também precisa funcionar. Pronto, falei das 2 sementes. Mas me deixa falar de 2 coisas que estão ligadas nessas 2 sementes. A primeira semente é representada pelo número 4. E o número 4 indica que eu pertenço a Deus. Lembra que o número 4 é o número de tomar posse da terra? Se eu praticar os 4 primeiros mandamentos, já está resolvido. Eu sou de Deus só com os primeiros 4 mandamentos. E os próximos 6, o número 6, fala de sabedoria. E lembra que a gente falou que sabedoria tem a ver com os princípios? Todos os 6 mandamentos que aparecem são princípios. Todos eles. E a ideia que a gente falou sobre princípios foi que você obedece ao princípio e o princípio te abençoa, te enriquece. Você quebra o princípio e o princípio quebra você. Lembra que a gente falou disso? Então, os 6 mandamentos são princípios. E isso nos leva à minha segunda fala. Eu disse para você que nesse episódio eu ia te falar de 3 coisas. Primeiro, eu queria te falar do número 2. Já falei. Segundo, eu queria te falar sobre a força dos princípios. E terceiro, eu queria te falar sobre a força dos símbolos. Já vou terminar com essas 2 coisas. Por que os princípios são importantes quando você pensa em 10 mandamentos? Porque você precisa aprender a separar Deus e os princípios. Deus é alguém. Os princípios são alguma coisa. Os princípios não são alguém. Então, quando você quebra um princípio, Deus não tem nada a ver com isso. É certo que foi Ele que criou o princípio. Por exemplo, se você quebra a lei da gravidade pulando do 4º andar, você vai quebrar as pernas no mínimo.
Mas o que Deus tem a ver com isso? Nada. Você quebrou a lei da gravidade quebrou você. Não foi Deus que desceu do céu e quebrou as suas pernas. Do mesmo jeito, se você quebra o princípio do não adulterarás e você pratica pecados sexuais que vão abrir portais, porque é um princípio que abre portal. Quando Deus diz para você não adulterar, tem um princípio ligado ali. E você abre o portal e as trevas entram e começam a destruir sua saúde, sua família, seus relacionamentos, sua vida financeira e começa a detonar. Não foi Deus que ficou com raiva de você e desceu para te quebrar. Você quebrou o princípio está te quebrando. Então, quando você pensa nos mandamentos, é muito importante separar Deus e os princípios. Deus é alguém, os princípios são alguma coisa. Os princípios são impessoais e universais. Eles valem para todo mundo e eles não têm nada a ver com justiça, com pensamento, com intervenção pessoal. É natural. Se o ladrão, fugindo da polícia, pular do quarto andar, ele quebrou a lei da gravidade. O que vai acontecer com ele? Vai quebrar as duas pernas. Se o menino inocente, brincando ali no quarto andar, ele pulou do quarto andar também, ele também vai quebrar as duas pernas. E aí você vai dizer, mas não é justo, o ladrão merecia quebrar as duas pernas, mas o coitadinho do menino de 10 anos não merecia, não tem a ver com merecer. Tem a ver com você quebra o princípio quebra você. Quebrei porque quis de maldade, o princípio quebra você. Quebrei sem querer por acidente, o princípio quebra você. Não tem nada a ver com Deus. E os princípios operam em todos os mundos. Por isso que é sábio entender os princípios, porque as pessoas sábias entendem os princípios, praticam os princípios e se dão bem na vida. Então, é importante que quando você pensa nos 10 mandamentos, você entenda que cada um dos mandamentos tem um princípio ligado a ele. Quando você quebrar o princípio vai quebrar você. Não tem nada a ver com Deus ficou magoado porque você não fez o que ele mandou e aí Deus desceu do céu para te castigar. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você quebrou o princípio quebra você. Última coisa, e agora já estou terminando, e é o final da nossa série também, a gente encerra a série agora, no 13º episódio. A última coisa para a gente fechar é a força dos símbolos. Os símbolos, gente, são a língua do mundo espiritual. Sabe, eles estão presentes nas escrituras de Gênesis e Apocalipse. E por que a gente tem tanta dificuldade com os símbolos? A gente tem dificuldade com os símbolos porque a nossa cultura é uma cultura greco-romana, mais greco do que romana. E a cultura grega é a cultura da inteligência, é a cultura da sabedoria humana, cultura da filosofia, dos pensadores. E sabe qual é a maior alegria dos pensadores humanos? É encontrar uma lição de vida num símbolo. Então, os pensadores gregos dissecam os símbolos, encontrando lições de vida neles. Mas o apóstolo Paulo, falando para os coríntios, ele disse que os gregos buscam sabedoria, mas os judeus não. Os judeus buscam sinais sobrenaturais. Todo símbolo bíblico, ele não é uma coisa para você encontrar lição de vida. Todo símbolo bíblico é uma chave para você acessar um portal. E a linguagem do mundo espiritual é a linguagem dos símbolos. Os judeus não estudam um símbolo para ficar encontrando ali as lições de vida como os gregos. Eles estudam os símbolos para saberem a que esse símbolo dá acesso. Sabe, quando Jesus mandou a gente fazer a ceia do Senhor, comer o pão e beber o cálice, ele estava usando essa linguagem. Uma linguagem simbólica que acessa. Comer o pão e beber o cálice é um símbolo. Mas quando você come por fé, você acessa algo, acessa uma sobrenaturalidade. Os símbolos são isso, na Bíblia inteira. E é importante você entender isso porque tem simbologia nos números. E quando esses números são usados de forma simbólica para acessar, o poder ligado a isso se manifesta. E o portal é aberto, o acesso é feito e aquilo que você precisa receber de Deus chega na sua vida. Eu precisava falar para você dessas 3 coisas para a gente fechar o assunto com você olhando para todos os símbolos como ferramentas de Deus. Todos os símbolos que a gente trabalhou, e aí te recomendo, maratona todos os episódios, são só 13 episódios. Você nem vai precisar gastar um final de semana todo para maratona. Vai ser tranquilo, tá bom? Então, o que a gente trabalhou hoje? O número 2, trabalhamos o entendimento da força dos princípios. Deus não é um princípio, Deus criou os princípios, Deus é alguém, os princípios são alguma coisa. E, por último, a gente trabalhou por que os símbolos são importantes. Na
cultura bíblica, Deus usa símbolos para falar com o seu povo. Mas lá nas trevas, as trevas também usam símbolos para falar com os seus. Na cultura bíblica, nós usamos símbolos para falar com Deus. Lá nas trevas, eles também usam símbolos para falar com o outro lado. Os símbolos é a linguagem natural desse ambiente. É por isso que quando profetas têm visões e sonhos, sempre tem símbolo para interpretar. Sempre. Por quê? Porque o mundo espiritual fala a linguagem dos símbolos. Mas é também por isso que quando profetas e sacerdotes vão preparar os seus rituais, tem sempre simbologia no ritual. A mensagem que vem de lá para cá vem em forma de símbolo, mas a mensagem que vai daqui para lá também vai em forma de símbolo. Isso vale para a luz e vale para as trevas. Eu quero fechar orando com você e a minha oração tem a ver com o número 2. Você precisa de 2 sementes para fazer a sua vida com Deus funcionar. Se tiver só uma, pode até estar vivo, mas não multiplica. Precisa da relação com Deus funcionando, mas também precisa da relação com os princípios funcionando. Se você é um quebrador compulsivo de princípios, mas sua vida com Deus está inteira, não vai multiplicar. Pode até estar vivo, porque sua vida com Deus te dá vida. Estou vivo, mas não vai multiplicar. A multiplicação vem quando você está com a vida com Deus funcionando e os princípios também estão em dia. Aí a multiplicação anda e você vai longe na vida. Eu queria orar para Deus te dar isso. Uma vida com Deus que funciona, um relacionamento funcional, mas também uma disciplina, uma dedicação que te faça cumprir os princípios. Senhor, eu oro pelo teu filho que está ali do outro lado da tela, pela tua filha que está ali do outro lado da tela. E a minha oração é para que a vida do teu filho flua nesse caminho duplo, nesse caminho que na mão direita está o relacionamento com Deus funcionando bem, na mão esquerda está o relacionamento com o outro e com a vida. A relação com os princípios funcionando bem. E assim, a fé e a sabedoria vão levar teu filho a caminhos de multiplicação sobrenatural. Ele vai longe, ele vai alcançar o propósito, ele vai chegar a níveis sobrenaturais, ele vai enriquecer, avançar, cumprir o plano, influenciar. Por quê? Porque ele vive bem com Deus, mas também vive bem com os princípios. Eu oro ao Senhor para que o amor do teu filho, da tua filha, para contigo e para com os princípios, seja aumentado cada vez mais e haja crescimento, haja avanço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, muita prosperidade, muita riqueza na sua vida. Que Deus te prospere em tudo que você colocar a mão e até a nossa próxima série, porque esse foi o último episódio dessa série. Beijo grande.